Meu nome é Cíntia. O cheiro do assado invadia o corredor antes mesmo que eu abrisse a porta. Era o mesmo de sempre, o tempero da minha mãe, o riso alto da minha irmã e o som das taças se tocando como se ali dentro houvesse harmonia. Entrei sem bater. Ninguém notou. Nenhum olhar, nenhum oi, nenhuma pergunta sobre como eu estava. Apenas continuei sendo o vulto que eles aprenderam a ignorar. A sala estava cheia. Tias falantes, primos distraídos com os celulares, meu pai no canto mexendo em algum aplicativo de investimento. E no centro, como sempre, Camila. Minha irmã parecia ter saído de um editorial de moda, maquiagem impecável, cabelo armado com perfeição e uma blusa que provavelmente custava mais do que meu antigo apartamento inteiro. Ela ria, gesticulando, enquanto contava sobre a nova campanha com uma marca internacional. Todos a ouviam como se cada palavra fosse uma pepita de ouro. Sentei no sofá sem alarde. Minha mãe passou por mim 2 vezes antes de perceber que eu estava ali. Quando notou, forçou um sorriso que morreu antes de alcançar os olhos. Cíntia, veio. Eu apenas assenti, já acostumada com o tom de surpresa. Eles nunca esperam minha presença, talvez porque ela nunca fez falta. Quer alguma coisa? A Camila trouxe vinho francês, ela disse, apontando para uma garrafa que brilhava como se fosse um troféu. Não bebo mais, respondi. Ela arqueou as sobrancelhas como quem não consegue imaginar alguém recusando algo que veio da mão da filha favorita. Enquanto todos se serviam, eu observava. Camila falava sobre uma viagem a Milão, mostrava fotos do novo apartamento, do carro novo, do namorado novo. Meu pai dizia, essa é minha menina, com um orgulho que parecia transbordar. Em algum momento, ele comentou sobre os seguidores que ela havia conquistado naquela semana, quase 300 mil. E eu? Continuava ali. Com a mesma roupa simples de linho cru, o cabelo preso num coque baixo, uma maquiagem quase invisível. Ninguém perguntou onde eu morava, o que fazia, se eu estava bem. Para eles, eu era apenas uma espectadora, um adereço familiar que eles não sabiam bem onde encaixar. Você ainda está naquela lojinha? Minha tia perguntou, com a voz cheia de pena. Fechei faz tempo, respondi. Ela apenas fez com a boca e se virou de volta para Camila. Fiquei ali olhando os quadros na parede. Ainda estavam todos lá, Camila aos 5 anos num vestido de balé, Camila recebendo medalhas escolares, Camila no aniversário de 15 anos. Eu? Nenhuma foto me havia sobrevivido à curadoria da perfeição. Mas naquele dia, eu não senti raiva. Nem tristeza. Eu apenas observei. Com a paciência de quem sabe algo que ninguém naquela sala imagina. Com a leveza de quem não precisa mais de aprovação. Eu já não me importava com os holofotes, porque aprendi a brilhar no escuro. Eles só ainda não sabiam disso. Eu costumava acreditar que amor era algo que se conquistava. Que bastava esforço, dedicação e silêncio para ser vista. Na infância, eu fazia de tudo para agradar, dobrava as roupas da casa sem ninguém pedir, pintava cartazes para os aniversários, decorava cadernos com flores que eu desenhava com todo cuidado. Mas nada disso fazia diferença. Camila sorria, e o mundo girava ao redor dela. Eu sorria, e era como se acendesse uma vela ao meio-dia, completamente inútil. Ela era 2 anos mais velha, e desde que me entendo por gente, vivia como se o universo estivesse devendo algo a ela. Era bonita, sim. Sempre foi. Mas o que realmente hipnotizava os outros era a maneira como ela falava de si mesma, com uma convicção tão sólida que até parecia verdade. Mamãe, olha como ficou perfeito, ela dizia, exibindo um desenho torto de uma flor, e minha mãe sorria como se estivesse diante de uma obra de arte. Eu ficava em silêncio, escondendo meus próprios cadernos, muito mais detalhados e expressivos, mas que nunca saíam da gaveta. Na escola, a dinâmica se repetia. Camila era escolhida para liderar os grupos, para representar a turma no teatro, para abrir as apresentações do Dia das Mães. Quando me chamavam, era por falta de opção ou por obrigação. Lembro de um dia específico, ela se apresentaria dançando balé.
Eu fiquei no fundo, segurando o cenário pintado. Durante o aplauso, meu pai gritou: "Essa é minha princesa." Eu estava com tinta nas mãos e nas roupas. Ninguém percebeu. Quando fiz 12 anos, comecei a desenhar compulsivamente. Joias, anéis, brincos, colares. Eu recortava revistas e estudava formatos, luz, encaixe, tipo de lapidação. Minha cabeça fervilhava de ideias. Mas ao mostrar para minha mãe, ela franziu a testa. Bonitinho, mas, Cíntia, isso não paga contas, amor. Vai estudar algo de verdade. Depois ela gritou da cozinha: "Camila, vem experimentar o vestido novo que chegou." Naquele dia, eu percebi que minha existência era apenas o pano de fundo da vida da minha irmã. Um papel coadjuvante que eu não escolhi, mas que me foi atribuído por padrão. Camila era a vitrine, e eu, o depósito onde se guardavam as sobras. As roupas que ela descartava, os livros que não queria mais, os elogios que sobravam, quando sobravam. Aos 15, comecei a trabalhar como assistente numa papelaria. Não porque precisasse, mas porque queria ter dinheiro suficiente para comprar meus próprios materiais de desenho, sem depender da aprovação de ninguém. Escondia os croquis em pastas no fundo do meu armário. Eram criações ousadas, com detalhes delicados que não pareciam vir de alguém da minha idade. Mas nunca mostrei a ninguém. O mundo já havia deixado claro que meus talentos não interessavam. Camila, por outro lado, ganhou um celular de última geração assim que completou 16. Começou a postar fotos, vídeos, desfiles improvisados no quintal. Ganhou seguidores, parcerias, produtos gratuitos. E os meus pais? Vibravam. "Ela nasceu para isso", dizia meu pai. Eu só ouvia e anotava mentalmente: "Nasci para não ser lembrada." Havia um padrão cruel: toda vez que Camila brilhava, eu me apagava um pouco mais. E mesmo assim, em silêncio, continuei. Continuei desenhando. Continuei estudando. Continuei observando o que ninguém via. Cada rejeição me tornava mais meticulosa. Cada olhar de desprezo afiava minha visão. Eu não sabia quando, mas sabia que um dia, tudo aquilo teria um propósito. Porque o que ninguém entendia, nem mesmo eu, naquela época, é que há um poder estranho e profundo em crescer sendo invisível. Você aprende a enxergar os detalhes que todo mundo ignora. E nos detalhes, é onde a verdadeira beleza se esconde. Foi numa tarde abafada de fevereiro que criei coragem para mostrar a eles o que eu vinha desenhando havia anos. Eu tinha acabado de completar 23 anos, e já trabalhava em uma loja de bijuterias do centro. Não era o trabalho dos sonhos, mas era o mais próximo que consegui de joias reais até aquele momento. Guardava tudo o que podia, cada trocado, cada hora extra, cada resquício de dignidade que sobrava depois de ser tratada como inútil na própria casa. Naquele domingo, todos estavam reunidos para o almoço de aniversário do meu pai. Camila tinha acabado de voltar de uma viagem internacional com o então namorado modelo e ostentava uma bolsa nova como se fosse um troféu de guerra. Sentei à mesa com as mãos suando. Levei uma pastinha discreta comigo, escondida entre os braços. Esperei o momento certo, não para me exibir, mas para dividir algo que fazia parte de mim, algo que eu esperava que, talvez, pela primeira vez, pudesse arrancar deles um olhar sincero. Eu queria mostrar uma coisa, comecei, de forma tímida, quase me arrependendo assim que falei. Todos voltaram os olhos para mim com aquela curiosidade preguiçosa que se dá a quem raramente fala. Abri a pasta e puxei 5 folhas. Cada uma continha o desenho minucioso de uma peça, colares com detalhes assimétricos, brincos com gemas desenhadas em cortes irreais, anéis com estruturas entrelaçadas que desafiavam o óbvio. Silêncio. Por 2 segundos, um silêncio denso. A mãe inclinou a cabeça. Camila mordeu os lábios, tentando conter um riso. E então, foi como se uma barragem tivesse se rompido. Cíntia, isso é de verdade, minha mãe soltou, com um sorriso de quem analisa um trabalho escolar mal feito. Parece coisa de feira hippie, Camila explodiu, gargalhando. Você tá vendendo isso? Ai, gente, olha isso aqui, ela disse,
pegando uma das folhas e erguendo como se fosse um cartaz de piada. Alguém compra isso mesmo? Todos riram. Até meus tios. Até meu pai. Até a avó, que raramente dizia algo. Ninguém me defendeu. Ninguém ao menos perguntou se eu tinha criado aquilo sozinha. Aquele momento deveria ter sido devastador. Mas algo estranho aconteceu. Em vez de me sentir destruída, eu senti raiva. Uma raiva fria. Lúcida. Controlada. Camila tirou uma foto das folhas com o celular, rindo. Eu pedi para que ela apagasse. Ela não respondeu. Quando cheguei em casa naquela noite, descobri que ela tinha postado nos stories com a legenda: minha irmã decidiu virar designer de bijuteria kkkk #tentativa feio. E nos comentários, amigos dela zombavam. Tem que sonhar mesmo, né? Arte ou armadilha? Inspiração, camelô da esquina. Bloqueei todos. Saí do grupo da família. Guardei os desenhos. E no mesmo dia, comecei a procurar por bolsas de estudo fora do país. Demorou meses. E noites em claro. E cartas de recomendação que tive que mendigar em empregos medíocres. Mas quando recebi o e-mail de aprovação para um curso intensivo de design de joias raras numa escola em Florença, eu apenas sorri. Não contei a ninguém. Fiz as malas em silêncio. Peguei um voo barato com 3 conexões. E fui. O que ninguém percebeu é que, naquele domingo em que riram de mim, eu não quebrei. Eu acendi. O riso deles não me feriu, me incendiou. E foi naquele fogo que nasceu a mulher que eles jamais reconheceriam. Pelo menos, não de imediato. A primeira vez que pisei em Florença, o céu estava nublado e meus pés doíam dentro dos sapatos duros que comprei numa liquidação. Tudo era novo, grande e assustador. Eu carregava uma mala velha, 3 cadernos de croquis, um inglês hesitante e uma vontade silenciosa de provar, pelo menos para mim mesma, que eu era capaz. Não tinha ninguém me esperando no aeroporto, nenhum hotel reservado além dos 3 primeiros dias. Mas, naquele caos, algo em mim parecia finalmente no lugar. As aulas começaram no pequeno estúdio de uma escola tradicional de design de joias, escondido numa ruela de paralelepípedos. Lá, ninguém conhecia Camila, nem meus pais, nem o peso invisível da expectativa que me esmagava desde criança. Era como se eu tivesse ganhado a chance de existir do zero. A língua era uma barreira, e o dinheiro, uma ameaça constante, mas cada pedra preciosa que eu estudava, cada técnica de lapidação que aprendia, cada modelo que eu construía em cera me fazia sentir mais inteira. Durante o dia, eu atendia em uma cafeteria próxima ao Arno. Servia cafés, limpava mesas, sorria com os olhos porque meu italiano era limitado demais para conversas longas. À noite, desenhava até o pulso formigar. Mandava projetos para concursos, enviava portfólios que nunca eram respondidos, e por vezes chorava no banheiro compartilhado do albergue onde morava. Mas mesmo assim, continuava. Porque eu sentia, sem saber explicar, que havia algo ali, esperando por mim, como se o destino estivesse apenas me testando. E foi numa tarde comum, enquanto eu limpava uma mesa na cafeteria, que tudo começou a mudar. Um homem idoso, de barba espessa e olhos escuros, esqueceu um caderno de anotações em cima da mesa. Corri atrás dele pela calçada estreita e o alcancei na esquina. Ele me olhou com um tipo de atenção que me desarmou. Você desenha? Ele perguntou, apontando para o esboço no verso da nota fiscal que escapara da minha bolsa. Sim. Joias, respondi, com hesitação. Ele pediu para ver mais. Tremendo, entreguei um dos meus cadernos. Ele o folheou em silêncio, página por página, até o fim. Depois fechou e disse, simplesmente: Você não pertence a uma cafeteria. Venha ao meu ateliê amanhã às 9. Eu soube, no instante em que ele virou as costas, que aquele momento mudaria minha vida. O nome dele era Vittorio Delmari, um bilionário excêntrico, colecionador de arte, dono de uma das maiores redes de joalherias privadas da Europa. A maioria das pessoas só conhecia sua fortuna.
Poucos sabiam que ele financiava jovens artistas em silêncio, oferecendo oportunidades em troca de talento e discrição. E foi assim que, sem perceber, entrei no mundo onde só os raros têm vez. No estúdio de Vitório, pela primeira vez, minhas ideias não eram ridicularizadas. Ele ouvia. Observava. Fazia perguntas afiadas. E me colocava à prova como um escultor moldando uma pedra bruta. Após meses de testes, projetos e protótipos, ele me fez a proposta. Desenharíamos juntos uma edição limitadíssima, apenas 3 anéis, peças únicas, uma combinação de técnica renascentista e design contemporâneo. Seria nossa estreia secreta no mercado de alta joalheria. E meu nome estaria em cada uma daquelas criações. Eu aceitei. Trabalhamos por quase 1 ano em silêncio absoluto. Usamos diamantes lapidados à mão, ouro branco de pureza extrema, rubis que pareciam conter sangue vivo. Os desenhos que nasceram da minha mente ganharam forma com técnicas que eu jamais sonharia em tocar se estivesse no Brasil. Cada detalhe era documentado. Cada curva, medida. Um dos anéis foi vendido para uma celebridade francesa por um valor que parecia absurdo demais para ser real. O segundo foi leiloado em sigilo e sumiu do mapa. O terceiro, o mais ousado, mais simbólico, mais pessoal, Vitório me entregou numa caixa forrada de veludo azul, dizendo apenas: "Este é seu. Um presente pelo que você construiu." Era um anel de diamante de corte esculpido, rodeado por um arco delicado de platina trançada, com micropedras cravadas como constelações. E no interior, gravado em ouro rosa, apenas uma palavra: invisível. Guardei aquele anel com o cuidado de quem guarda não uma joia, mas uma identidade resgatada. Ele não era só valioso, ele era a prova. A prova de que a garota ignorada, zombada e silenciada, tinha se tornado a mente por trás de uma das criações mais desejadas do mundo. E o mais doce? Ninguém da minha família fazia ideia. Ainda. O e-mail chegou numa tarde abafada de quarta-feira, entre uma reunião com investidores árabes e a revisão final do catálogo da nova coleção de joias que eu estava lançando em parceria com uma casa italiana. Título: Almoço em família, domingo às 13 horas. Sua presença será importante. Assinado por ela. Minha mãe. A princípio, hesitei. Já fazia 3 anos que não nos víamos. 3 anos desde que fui embora sem uma despedida, sem uma explicação, sem deixar rastro. Para eles, eu desapareci como alguém que desistiu. A última lembrança que minha família tinha de mim era uma mulher de 23 anos, com olhos baixos e roupas simples, tentando mostrar desenhos que ninguém quis ver. Era tentador manter essa versão viva na mente deles. Era confortável, até. Mas alguma coisa dentro de mim queria voltar. Não para provar algo. Não para jogá-los ao chão. Mas para olhar no rosto de cada um e perceber o quanto eu mudei. E o quanto eles não faziam mais parte de quem eu sou. A resposta foi curta: estarei lá. No domingo, cheguei exatamente às 12h59. Pedi o carro mais simples do motorista da empresa, um sedã preto discreto. Nenhum vestido de grife. Nenhuma joia visível. Usei uma camisa de linho branco, calça de alfaiataria nude e cabelo preso em um coque baixo. O anel estava ali. No dedo anelar da mão direita. Brilhando de maneira contida, mas inegável. Quem soubesse, reconheceria. Quem não soubesse, logo entenderia. O portão da casa dos meus pais era o mesmo. A fachada, também. Mas havia algo diferente no ar, talvez fosse eu. Toquei a campainha, e quem atendeu foi Camila. Ela me olhou como quem vê um fantasma. Tinha maquiagem impecável, roupas de academia de grife e um sorriso sem alma. "Uau, você veio", disse, como se não soubesse se era elogio ou ironia. "Convite é convite", respondi com um tom neutro. A sala estava cheia, como de costume. Os mesmos quadros, as mesmas risadas vazias, os mesmos comentários sobre gente que eu não conhecia e não fazia questão de conhecer. Minha mãe veio me abraçar com um gesto mecânico,
o mesmo abraço que se dá a um conhecido distante. Está tudo bem com você? Tá com cara de cansada, disse, tentando parecer atenta. Estou ótima. E era verdade. Durante o almoço, sentei entre dois primos que mal lembravam meu nome. Camila dominava as conversas como de costume, contando sobre suas parcerias, sorteios, viagens, seguidores. Todos riam, admiravam, bajulavam. Meu pai perguntava sobre as métricas do Instagram com mais interesse do que jamais demonstrou pelos meus desenhos. Ninguém me perguntava nada. Era como se eu fosse uma convidada por obrigação. Uma sombra que voltou do exílio para não criar mais drama. E eu, ao contrário do que talvez esperassem, estava em paz com isso. Porque eu sabia que aquela era a calmaria antes do impacto. Que aquele seria o último domingo em que me tratariam como uma presença tolerada. Meu olhar passeava pela mesa, pelas taças caras que eles só tiravam do armário em ocasiões especiais, pelas risadas forçadas, pelos brindes vazios. Eu ouvia tudo com a serenidade de quem tinha encontrado sua voz no silêncio. Quando Camila começou a contar que estava cogitando lançar sua própria linha de semijoias, algo acessível, mas com meu toque pessoal, sabe? Eu apenas sorri. Um sorriso leve. Sem sarcasmo, sem veneno. Porque no fundo, ela ainda achava que o mundo girava ao redor dela. E talvez girasse, até o próximo gole de vinho. Até o próximo movimento da minha mão. Até a luz bater, sutil, sobre a superfície daquele anel. Mas ainda não era a hora. Eu estava ali para assistir, observar e sentir. A queda viria como uma onda silenciosa. E quando atingisse, ninguém teria para onde correr. A sobremesa mal havia chegado à mesa quando Camila lançou a frase com o tom venenoso que ela dominava tão bem, aquele meio sorrisinho, a voz aparentemente leve, mas afiada como navalha. Cíntia, você ainda não tem carro, né? Sempre com esse aplicativo, nossa, deve ser um saco depender dos outros. As palavras pairaram no ar como fumaça de óleo queimado. Houve uma pequena pausa. O tipo de silêncio que antecede o riso de plateia em um programa de auditório. E então vieram as risadinhas abafadas, uma tia que ergueu a taça para disfarçar o deboche, meu pai que murmurou algo para o primo ao lado, minha mãe tentando disfarçar com um falso tom conciliador, a cada um com suas prioridades, né? Meu sangue não ferveu. Não tremi. Não corri para justificar nada. Apenas observei. Observei o modo como Camila se recostava na cadeira como quem saboreava a humilhação alheia. Observei os olhos curiosos tentando medir se aquilo me atingia. E observei minha própria respiração, serena. Porque o momento havia finalmente chegado. Abaixei os olhos por um segundo. Peguei a taça de vinho pela haste, com calma, e fiz exatamente o movimento que eu havia ensaiado sem querer durante meses. Levei a mão direita até o queixo, num gesto sutil de apoio enquanto fingia pensar. A luz do lustre refletiu direto na pedra do anel, aquele brilho inconfundível, frio, quase cortante. O tipo de brilho que não se confunde com bijuteria ou semijoia. Minha mãe foi a primeira a notar. Seu riso cessou no meio da garganta. Os olhos arregalaram ligeiramente, e ela inclinou o corpo para frente, como se tentasse confirmar algo que sua mente não queria admitir. Espera. Cíntia, ela murmurou, apontando discretamente. Esse anel. Os olhos de todos seguiram a direção do gesto. Camila se virou devagar, ainda rindo, mas o sorriso escorregou como maquiagem mal fixada. Ela congelou. O que foi? Alguém perguntou. Minha mãe se inclinou mais, agora com uma expressão entre o pânico e a incredulidade. Sua voz saiu num sussurro desesperado. Aquele é o anel de diamante de edição limitada de 69 milhões de dólares. Silêncio. Um silêncio mais profundo do que qualquer ausência de som. O tipo de silêncio que faz as pessoas se entreolharem sem coragem de falar. Camila finalmente quebrou o feitiço. O quê? Não, deve ser uma réplica. Isso aí nem pode ser o verdadeiro. Cíntia? Com um anel desses? Ela riu,
mas era o riso de quem começa a sentir o chão ceder. Eu virei levemente o rosto para ela e, pela primeira vez naquela noite, falei com firmeza. Não é réplica. As palavras caíram como vidro no mármore. Eu o desenhei. Camila piscou, sem entender. Meu pai franziu a testa. A tia com a taça na mão deixou escapar um pequeno "como assim?". Minha mãe empalideceu. E eu? Apenas deslizei um cartão de visita sobre a mesa, branco, minimalista, com letras douradas em relevo. Cynthia, diretora criativa em Vigevelry House. Top 1 na Forbes Luxury Design, Europa-Ásia. Esse anel foi a peça final da coleção que lancei com Vittorio Delmari. Ele me deu de presente após nosso último leilão. A edição só teve 3 unidades. Uma está no Museu de Arte de Viena. A outra foi comprada por um príncipe em Dubai. E a terceira está aqui. O que se seguiu não foi caos. Foi silêncio. O tipo de silêncio que grita. O tipo que consome. Camila me encarava como se não estivesse vendo direito. Meu pai puxou o celular e começou a digitar freneticamente. Minha mãe, ela apenas olhava o anel como quem vê o reflexo de algo que tentou enterrar. Eu me levantei, dobrei o guardanapo com cuidado e olhei para todos ao redor. Obrigada pelo jantar. Peguei minha bolsa, deixei a taça no aparador e caminhei em direção à porta com a tranquilidade de quem não precisava mais provar nada a ninguém. Não bati a porta. Não virei para ver as reações. A dor deles, finalmente, não era mais meu combustível. Era apenas consequência. O barulho do portão automático se fechando atrás de mim soou como um ponto final. Entrei no carro com o mesmo cuidado de sempre, mantendo o olhar sereno, como se nada tivesse acontecido. Por dentro, no entanto, uma sensação estranha começava a se instalar. Não era triunfo. Não era vingança. Era algo mais sutil, uma paz densa, carregada de passado, como se meu corpo finalmente tivesse entendido que aquela dor havia acabado. O motorista não disse uma palavra, mas seus olhos encontraram os meus pelo retrovisor. Havia algo ali, uma dúvida, talvez curiosidade, mas ele respeitou meu silêncio. Olhei pela janela enquanto os bairros familiares passavam. As ruas onde eu andava a pé, as vitrines que eu admirava sem poder comprar nada, os restaurantes que um dia sonhei entrar. Agora, tudo aquilo parecia tão pequeno. Tão distante da mulher que eu havia me tornado. O celular começou a vibrar antes mesmo de eu chegar em casa. Primeiro, uma ligação da minha mãe. Depois, outra de Camila. Mensagens começaram a se acumular. Cynthia, precisamos conversar. Foi só uma brincadeira, não precisa exagerar. Você realmente fez tudo isso sozinha? Por que nunca contou nada? Cynthia, me desculpa. Li todas em silêncio. Não respondi. Não por orgulho, mas porque não havia mais conversa a ser feita. Eles não estavam me procurando por amor, e sim por espanto. Não era arrependimento, era desconforto. E sinceramente, não era mais meu papel aliviar o incômodo que eles mesmos haviam cultivado durante anos. Quando cheguei à minha cobertura, tudo estava como deixei, silencioso, limpo, minimalista. Descalcei os sapatos, tirei os brincos, prendi o cabelo. Caminhei até a sacada, onde a cidade se estendia embaixo como um campo de possibilidades. Era noite, e as luzes piscavam como estrelas mundanas, lojas de luxo, outdoors, carros apressados. Um mundo que um dia me pareceu inalcançável, agora era só mais uma paisagem. Peguei meu caderno antigo, aquele mesmo que Camila havia ridicularizado e exposto. Sentei no sofá e o folheei devagar. Cada página era uma memória. Cada traço, uma cicatriz transformada em arte. Ali estavam minhas noites em claro, minhas lágrimas silenciosas, minha raiva disciplinada, minha fome de futuro. Eu havia feito tudo com as próprias mãos. Cada conquista, cada passo, cada centímetro da escada que subi, sozinha. O anel ainda estava em meu dedo.
Segurei-o entre os dedos, observando a luz refletida nas múltiplas facetas. Lembrei da gravação no interior, invisível. Sim. Eles me tornaram invisível. Mas foi na invisibilidade que eu vi tudo com mais clareza. E foi do silêncio que nasceu minha voz. Recebi uma última mensagem naquela noite, vinda do número da minha mãe. Cíntia, nós temos tanto orgulho de você. Você devia ter nos contado. Fechei o celular. A resposta era simples demais para ser dita. Eles deviam ter perguntado. E enquanto a cidade dormia lá fora, deixei que o silêncio preenchesse a sala mais uma vez, mas, desta vez, era um silêncio meu. Não imposto. Não dolorido. Um silêncio escolhido. Livre. Porque eu não precisava gritar. Eu era a prova viva de que às vezes, o silêncio tem o impacto mais alto de todos. Acordei com o sol cortando a janela como um lembrete calmo de que tudo havia mudado, ou melhor, que eu havia mudado. Dormi profundamente, sem sonhos, como quem finalmente deixou um peso no passado. Meu celular, silencioso durante a madrugada, estava tomado por mensagens quando o destravei pela manhã, chamadas não atendidas, áudios não ouvidos, dezenas de textos. Nenhum deles me despertou culpa. Apenas confirmação. As consequências, enfim, tinham começado. Camila tinha me enviado 8 mensagens seguidas. Nos primeiros áudios, a voz ainda soava autoritária. Você não precisava ter feito aquilo, sabia? Foi desnecessário, infantil até. Mas nos últimos, já havia rachaduras. A respiração era curta, a entonação insegura. Cíntia, por favor. Só me explica. Como você conseguiu tudo isso? Você é famosa agora. Minha mãe foi mais sutil. Uma longa mensagem, cuidadosamente escrita, como se cada palavra tivesse sido revisada. Ela dizia que estava orgulhosa, que se emocionou ao descobrir a empresa, que leu os artigos da Forbes, que assistiu à entrevista que dei para uma revista francesa meses atrás, aquela em que contei sobre minha trajetória, omitindo apenas os nomes. Ela dizia que queria me ver, me ouvir, que agora entendia. Mas havia algo em seu tom que denunciava, ela não queria entender o que eu senti. Queria entender como perdi o medo de deixá-los para trás. Meu pai, bom, ele mandou um print. Uma imagem da minha joalheria como destaque em uma matéria da CNN sobre os maiores nomes do design de luxo da década. Apenas isso, acompanhado de uma frase seca. Muito bem. Nada além. Sem emoção. Sem retratação. E ainda assim, eu percebi, para um homem como ele, dizer isso já era uma ruptura. De certa forma, eu os entendo. Eu era o fracasso que não devia ter dado certo. A filha calada que, sem pedir permissão, construiu um império com as mãos que eles menosprezaram. E agora, eles não sabiam como me encaixar na narrativa que criaram. Não sabiam se deviam me celebrar, ou se temiam o reflexo que eu colocava diante deles. Camila, especialmente, sentiu a perda. Soube por uma amiga em comum que as marcas começaram a questionar sua credibilidade. Uma influenciadora que ridicularizava a própria irmã, hoje ícone de design, não parecia mais tão inspiradora. Os contratos foram diminuindo. Os seguidores, divididos. E seu orgulho, esse foi o primeiro a escorregar. Dizem que ela tentou anunciar uma coleção autoral, mas a internet não perdoou. Comentários como tentando surfar no talento da irmã agora, e plágio de sangue pipocaram nos posts. Ela me bloqueou em todas as redes. Ainda assim, seu silêncio me dizia mais do que qualquer grito. Quanto à minha mãe, ela tentou reconstruir pontes. Mandou flores caras, convites para almoços, até um cartão com a caligrafia tremida dizendo: gostaria de conhecer o seu mundo. Mas ela esqueceu um detalhe: meu mundo foi construído sem ela. Eu pensei em responder. Pensei mesmo. Mas preferi escrever algo que não deixasse dúvidas, não sobre minha mágoa, mas sobre meu posicionamento. Dei uma entrevista exclusiva a uma revista brasileira. Nela, contei minha história. Sem nomes.
Sem ofensas, mas com verdade. Contei sobre a garota que cresceu ignorada, a jovem que teve os sonhos ridicularizados, a mulher que decidiu vencer em silêncio. E, no fim, declarei: às vezes, tudo o que você precisa para mudar sua vida é deixar de esperar que alguém acredite em você. Dias depois, recebi um convite para uma cerimônia em Viena. O anel que desenhei seria exibido como peça permanente no acervo de joalheria do Museu de Arte Clássica. Eu ri sozinha quando li. O mesmo anel que um dia foi alvo de desprezo na minha própria casa, agora seria eternizado como obra-prima. Viajei sozinha. Caminhei entre obras centenárias com a sensação de pertencimento. Quando vi meu anel ali, exposto sob o vidro, cercado de luz e silêncio, entendi. Aquela era a minha reparação. Não pública. Não gritante. Mas real e intocável. Na volta, sentei à beira da sacada da cobertura e olhei para a cidade com olhos limpos. Peguei um novo caderno de croquis e escrevi, na primeira página. Capítulo 1. O dia em que deixei de ser invisível. Porque agora eu tinha um nome. Uma história. E, finalmente, uma voz. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!